Que ressaca, cara, pensei eu. Olhei o relógio, 1h30 da manhã. Cheguei aqui mais ou menos 6 da tarde e às 7 já estava na cama. A festa que tinha ido, a mistura de cerveja e aperitivos estavam se remoendo no meu estômago agora. Deve ter algum comprimido lá embaixo, pensei em voz alta. Por que fiz isso? Não faço ideia. Descendo com aquela sensação de mais estomacal e vômito na goela. Tinha alguns comprimidos de azia na gaveta e para inteirar comia uma banana. Disseram que ajudava com a ressaca. Saí um pouco da casa e fui dar uma olhada fora. A paisagem, clima de céu nublado e frio, uma zona rural distante de tudo, clima perfeito para passar um fim de semana. Estava ficando nessa casa a trabalho no último mês. Tinha voltado de uma festa e algumas horas e a mistura de tudo acabou na azia e ressaca. Amanhã era sábado. Devia baixar uma série no meu notebook ou coisa do tipo. Ainda na paisagem estava avistando o muro. O muro. Uma área cercada por um paredão de concreto e com a entrada feita com um portão de ferro carcomido. Possivelmente não usado há tempos. Me pegava imaginando o que tinha do outro lado. A ideia de pegar um sinal de 4G no meio de uma madrugada e esperar baixar umas 5 horas de entretenimento parecia uma coisa não muito convencional. Por que não? Pensei comigo mesmo. Coisa de louco, pensei, saindo da casa com o meu celular e procurando um local que tivesse um pouco de sinal. Embaixo da árvore estava pegando a área semana passada. Mas avistei algo estranho. Do outro lado do muro, um monte de luzes especiais, aquelas velas elétricas de loja de R$1,99. Como alguém entrou lá e por que alguém iria lá uma hora dessas? Eram as duas coisas que se passavam na minha cabeça. Avistando melhor percebi. Era um grupo de pessoas encapuzadas, pareciam ser 5 ou 6. Roupas pretas, capuzes pretos, que estavam andando naquela área cercada. As luzes estavam acesas em cima de hastes, como se fossem cajados iluminados. Mesmo sendo noite, dava a perceber que o grupo levava uma enorme caixa. Depois de um tempo, eles pararam. Da caixa tiraram uma espécie de haste que se parecia com uma cruz celta. Tal haste tinha algo em torno de 2,50 metros, por aí. O sacrifício nos espera, gritou um deles. Realmente, até da minha localização era se possível escutar. Depois começaram a vir em minha direção. Com medo, me escondi atrás da cerca próxima. Alguma coisa não está certa aqui, pensei comigo mesmo. Já sabe quem vai ser a carne do sacrifício dessa noite? O pessoal falou que tinha um rapaz se hospedando nessa casa aí. O dono da hospedagem nos garantiu que ia encobrir tudo. Quando mais rápido começamos, mais rápido terminamos. Falaram entre eles. Passados uns 5 minutos, o grupo entrou na casa. Não fiquei para descobrir o que eles foram fazer lá. Me esgueirei do outro lado da cerca até o outro lado. Passado uns 600 metros de distância da casa, comecei a correr. Fugi para um posto de gasolina 24 horas que ficava na mediação da cidade próxima e da zona rural. O mesmo ficava possivelmente a uns 3 quilômetros dali. Por sorte, estava com meu celular. Chegando lá, pedi para o atendente ligar para a polícia e lá chegando, fiz a denúncia para as autoridades. Voltei de manhã, possivelmente umas 6h30 mais ou menos, com 2 policiais, no mesmo local. Você tem certeza do que viu? Perguntou o policial. Sim, respondei, tentando disfarçar o medo que sentia naquele local. Quando olhamos a área nada tinha. A haste de cruz celta tinha sido retirada do outro lado do muro. A casa estava com a porta aberta, mas estranhamente não tinha sinais de arrombamento. E entrando, não tinha nada de mais alterado na casa. Porém, dentro do quarto, na cama, estava uma enorme estaca que furava o meu colchão. O mesmo local onde eu tinha dormido, na noite anterior. Depois do acontecimento, saí imediatamente daquela região. Contei o ocorrido ao meu chefe, que mesmo não acreditando muito, me liberou do serviço. Queria cancelar o serviço com o cliente.
E nunca mais voltei a ficar em hospedagens, hotéis e afins.